Quais são os riscos e desafios do mundo digital para os nossos filhos e filhas? Como lidar com isso? Existem estratégias para lidar com esses desafios de forma saudável, segura e equilibrada? Tudo isso por meio da educação digital. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Fê Galisteu. E eu sou o Lê Carabete, e nesse segundo episódio da segunda temporada, vamos falar sobre educação digital para as famílias, com a Débora Prete, que é designer pedagógica da Geek. Seja muito bem-vinda, Dé, aqui ao nosso podcast. Se apresenta! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante, tão necessário e urgente. A Débora, sou designer pedagógica aqui na Geek. Também sou mãe de um adolescente de 13 anos, uma criança de 7 anos. Então, os dois ali que já nasceram nesse mundo digital, vivencio esses desafios todos os dias ali na minha casa. E também sou professora de educação digital. Então, vivencio esses mesmos desafios dentro da sala de aula, acompanho estudantes que trazem muitos relatos assim de situações com as quais eles se deparam e é muito bom a gente poder ter esse espaço para falar sobre esse assunto aqui. Então você é mãe, professora, coordenadora, 3 em 1. 3 em 1 e designer pedagógica agora aqui no Geek. E talvez você está escutando falando o que é ser professora de educação digital, então a gente vai ouvir já já. Fica aqui com a gente no podcast. Você já sabe que a gente gosta de começar com um check-in, que é que a gente fala como quando a gente está chegando. Então, eu vou pedir para vocês, em uma frase, que tecnologia você usava quando estudava na escola? Dé, que tecnologia que você usava quando Agora estudava que a na gente escola? revela a idade, né? Entrega demais. Pessoal, você vai ouvindo e vai tentando imaginar a idade de cada um aí. Olha, eu transitei por algumas tecnologias, porque eu fui conhecendo esse mundo digital, mas eu acho que a primeira tecnologia que eu usei bastante foi a folha de papel ao maço e a caneta ali para fazer os trabalhos. Você falou pra gente aqui também da máquina de escrever, A né? máquina de escrever também, eu fui transitando, então chegou o momento ali da máquina de escrever, já conseguia datilografar os meus trabalhos para entregar ali na escola, até que na minha adolescência eu tive meu primeiro computador. E aí eu fazia os trabalhos com aquela capa, assim, Word Art, sabe? Aquelas letras bem coloridas. Que era um sucesso, Maravilhoso. né? Entregava aqueles trabalhos com a capa arrasando. Então eu fui transitando até chegar nesse mundo mais digital, que era o computador, que ainda tinha aquela conexão também, que a gente não conseguia ficar usando tanto quanto hoje, né? A famosa internet de Internet de escada. escada, aquele barulhinho típico, característico ali, o horário certo, que era mais barato para acessar a internet. Olha aí, quem vive hoje não tem ideia do que a gente já passou, Mas né? muitos dos familiares que estão ouvindo a gente viveram isso também. Viveram a experiência de entrar na internet. Eu sempre brinco que essa coisa de você ouvir o barulho da conexão era que você estava entrando mesmo, parecia no espaço, assim. Então, e você, Lê? Olha, eu ia brincar falando que eu usava tablets para parecer o mais jovem, mas a tecnologia que eu usava, elas estavam muito relacionadas com aulas de inglês. Então eu lembro uma primeira que a gente, quando estava na educação infantil, você apertava as letras no teclado e o personagem fazia uma ação. Então você apertava, por exemplo, G de garden, então ele ia para o jardim. Então era sempre relacionado com o inglês, de ouvir coisas no computador, teve bastante disso. Nossa, você me lembrou uma tecnologia que a gente usava bastante na escola. O rádio da professora de inglês. Esse era um clássico. Mas acho que além disso, no ensino médio, era também o Word, fazer um trabalho digitado, né? Mas antes disso era só livro, Barça. Aí a gente entregou já. Então daqui a pouco vai ter Descubra a Idade. Então, começando aqui com o nosso papo já, né, para falar um pouco de educação digital, explica para as famílias, Dé, o que é a educação digital e por que ela é tão importante. Geralmente, quando a gente fala de educação digital, pelo menos pela minha experiência, quando eu chegava para as famílias e falava assim, olha, a gente tem aula de educação digital, a primeira coisa que surgia era, mas é o que? É aula de informática? É aula para aprender a digitar um texto, a formatar um texto, a montar uma apresentação no PowerPoint, fazer uma planilha? E são coisas realmente importantes, são habilidades importantes, mas a educação digital ela vai muito além disso, né? Dessa questão mais técnica de utilizar ali um determinado programa, um determinado aplicativo, mas ela vem muito no sentido da gente trabalhar com esses estudantes que, assim como os meus filhos, como eu comentei, né? Nasceram nesse mundo digital,
as melhores formas deles usarem esse universo, todos esses recursos disponíveis. A gente percebe que as crianças hoje, os adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande para manipular aplicativos, para utilizar um celular, um tablet, um computador, né? Mas o senso crítico que é necessário para fazer um bom uso de todos esses recursos é aquilo que é tão importante a gente trabalhar nessas aulas de educação digital. Então, eu poderia resumir isso num tripé que a gente fala bastante, que é entender quais são os riscos que esse mundo digital oferece, porque sim, existem riscos. Quais são os desafios com os quais a gente precisa lidar ali todos os dias, mas também entender que é um mundo que traz muitas oportunidades. Então, entender esse tripé e saber lidar com isso da melhor maneira, desenvolvendo ali o senso crítico, entendendo que é um ambiente que requer muita responsabilidade, que requer muito respeito, muita empatia, né? Vou até dar um exemplo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não usava tantos recursos digitais, não tinha isso tão disponíveis assim. Mas eu brincava bastante na rua, eu saía às vezes, não ficava solta na rua, mas ia na casa de uma amiguinha, que era uma rua sem saída, a gente ficava por ali. E o que eu sempre escutava era, olha, toma cuidado, não conversa com pessoas estranhas, toma cuidado quando alguém se aproximar, não aceita doces de estranhos, né? Cuidados que eu precisava lidar naquele universo. E hoje, a gente percebe que as crianças, os adolescentes, eles acessam um pouco mais as tecnologias, redes sociais, dependendo ali da idade, claro, do que tem essa prática de estar na rua brincando. Mas esse mesmo cuidado de, olha com quem você está conversando, não converse com pessoas estranhas, isso é necessário também. Então, a educação digital é a gente conversar sobre isso com os adolescentes, com as crianças, para que eles aprendam a lidar com esse mundo de uma forma saudável e equilibrada. Então é como se não é aquela coisa de educação digital, é uma aula de informática, digite um texto aí ou faça um Não é o programa. uso de ferramentas, né? Não se resume a isso, é você pensar criticamente. Igual quando a gente está tendo, por exemplo, uma aula de ciências e a gente fala, ó, meio ambiente, aprendemos, mas como que a gente pode, então, evitar de tomar cuidado, por exemplo, com algumas doenças, ou então como eu posso deixar o meio ambiente mais limpo, é a gente levar essas discussões para o terreno do mundo digital. E acho que um ponto que que existe uma confusão, acho que principalmente com as famílias, né? Você falou mesmo, a gente hoje tem essas crianças, eles são nativos digitais, eles já nascem nesse mundo digital. Mas ser nativo digital significa que eles têm discernimento para fazer boas escolhas no meio digital, né? É nativo digital, mas tem discernimento digital? Eles nascem no mundo, mas eles precisam aprender a lidar com muitas coisas. Eles precisam aprender a cuidar deles mesmos, a se alimentar de alimentos saudáveis. Então, no mundo digital também, a gente precisa consumir aquilo que é saudável, né? Eles precisam tomar cuidado ali com a própria segurança, com aquilo que pode machucar. No mundo digital também, eles precisam tomar cuidado com isso. Eles nascem nesse mundo, mas eles são ensinados a lidar com isso. Então, no mundo digital é a mesma coisa. Eles nasceram num mundo imerso em tecnologias e recursos digitais. Mas eles precisam aprender como conviver com esse mundo e como lidar com ele. E Débora, vamos imaginar, né? A gente tem aqui famílias escutando a gente. Como você se sentia sendo professora de educação digital? Se a mãe ou o pai que está ouvindo a gente pudesse ser uma pulguinha para ver uma aula dessas, o que você tem a contar? Olha, primeiro são aulas em que existe muita participação, porque é um assunto que está super conectado com a realidade deles, né? Então, eu trabalhava ali com alunos do 6º ano até alunos do ensino médio. E eles tinham muitas ferramentas que eles já usavam. Então, era uma aula que eles queriam muito participar, contar. E eles traziam também muitos relatos de situações que eles vivenciavam. Então, por exemplo, tinha uma aula que a gente estava conversando sobre o equilíbrio, realmente, sobre cuidado ali. Um termo chamado fubbing. Não sei se todo mundo conhece. Explica pra né? gente o que é fubbing. O fubbing é quando você esnoba alguém usando o celular, né? Então, você não esnobar no sentido de eu estou te esnobando, mas às vezes sem perceber. A gente está aqui conversando e aí
você tá me falando alguma coisa e eu tô lá no celular, distraída, só assim, aham. Sensação horrível de passar por isso, né, Fê? Já passou? Nossa, muito. Quando eu passo por essa situação, eu começo a falar devagar com a pessoa. Por exemplo, Ou se eu... mudar de assunto completamente, falar uma coisa que não tem nada a ver, pra ver se tá prestando atenção, né? Pois é, a pessoa tá lá, você tá falando, aí eu começo. Então, narará, até a pessoa perceber. E a gente estava conversando sobre isso no sentido de, será que vocês estão praticando fubbing com alguém, né? Será que na relação entre os amigos? E aí eles começavam a perceber isso e falar, poxa, nossa, é verdade, eu faço isso às vezes, não é intencional, né? Mas também eu vi assim, nossa, professora, mas em casa, isso também acontece. Mas acontece assim, às vezes eu quero conversar com a minha mãe, eu puxo um assunto ali... E ela tá lá no celular e fica, tá bom. E aí, poxa, você fala, nossa, o quanto isso é importante também se estender à família, né? Então, então você já procurou conversar com a sua mãe, falar pra ela, mãe, eu tô me sentindo meio chateada, assim, quando eu vou conversar, você tá no celular, você consegue desconectar um pouquinho, né? É importante, fala pra ela desse termo fubbing. Então, a gente ia trabalhando esses assuntos na sala de aula, eles traziam situações que eles vivenciavam ali em casa, vivenciavam com os amigos. E a partir dali a gente conseguia construir um diálogo muito gostoso e isso se estendia também para outras áreas ali. Era uma educação digital para a família inteira. E, Débora, quando você fala pra gente que tem várias áreas quando a gente pensa no mundo digital, eu queria começar da gente falando então do que preocupa mais, né? Que são riscos e desafios de quando crianças ou adolescentes usam a tecnologia. Quais são esses riscos? Uma das coisas que a gente pode destacar é a questão da exposição, tanto da exposição a diversos conteúdos como da própria exposição, né? Então, a gente percebe hoje um volume muito grande de informações, diversos vídeos disponíveis de todos os assuntos, o TikTok ali que tem muitos vídeos de várias temáticas, né? E o quanto ele se expõe a isso sem, muitas vezes, essa criticidade de estar acessando um conteúdo. E aí, o que é que acontece? Existem os tais algoritmos ali nessas redes sociais, no YouTube, que eles começam a entender quais são os interesses dessa criança, então, ou desse adolescente. Se ele passou mais tempo ali num determinado vídeo, se ele curtiu, se ele interagiu com aquilo, esses algoritmos começam a entender que aquilo de alguma forma interessou. E aí, esse tipo de conteúdo começa a aparecer com uma maior frequência para essas crianças, para esses adolescentes. Então, eles estão mais expostos, de repente, a um conteúdo não tão saudável, porque eles interagiram ali uma vez, e também acabam não conseguindo enxergar outras perspectivas, né? Porque eles ficam fechadinhos ali naquela bolha, parece que só existe aquilo e aquilo passa a fazer parte ali do universo deles. E a própria exposição também, o quanto, quando eles começam a utilizar ali redes sociais, ou quando eles têm ali um celular com aplicativo, com WhatsApp, eles não têm ainda esse discernimento e esse entendimento de o que eu posso compartilhar sobre mim mesmo. Então, às vezes, um momento ali de desabafo, acaba escrevendo alguma coisa, fotos, às vezes, que eles postam, fotos, às vezes, usando ali uniforme escolar, que identifica onde eles estão, ou aquele hábito de tudo que eu faço eu preciso atualizar aqui em tempo real, eu tenho que ser o blogueirinho, a blogueirinha, preciso atualizar minhas redes aqui em tempo real. E aí começa a gerar uma superexposição que outras pessoas que estão acessando, e a gente nunca sabe quem está do outro lado, começam a perceber também hábitos de comportamento. Então, nossa, vou fazer uma viagem. Vou viajar com a minha família inteira. Estou deixando minha casa vazia. Vou passar por esse lugar. Vou fazer essa rota aqui. Nossa, eu fui para tal lugar, estou indo para tal lugar. A gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, isso é um dos riscos, né? Tanto a exposição a alguns conteúdos que já existem, quanto a própria exposição desses estudantes aí nas redes sociais e no WhatsApp, mandando imagens, mandando ali alguns vídeos. É como se eles entrassem numa cultura ou numa onda, se todo mundo tá falando, cria aquela cultura de falar, ai gente, tô aqui, não, tô fazendo isso agora, como se fosse uma necessidade de estar todo mundo falando, ele fala, se todo mundo tá fazendo, eu também tenho que contar que eu tô agora indo para tal lugar. Exatamente, e aquela necessidade também de, poxa, parece que todo mundo tem uma vida tão perfeita, eu tenho que ter a minha vida perfeita também, ou pelo menos mostrar isso, né? E gerar ali problemas emocionais, no sentido de,
todo mundo faz coisas tão legais, por que que a minha vida é diferente? E, na verdade, às vezes não. Às vezes as pessoas não têm essa vida tão perfeita, né? A felicidade não é tudo isso que está sendo postado ali na internet. E comparar a sua própria vida a alguma coisa que você vê ali também é um risco, também gera ali uma série de problemas, né? E diante desses riscos, desses desafios de falar da exposição, da autoexposição, você nas aulas de educação digital percebia algum impacto quando você discutia esses assuntos com os alunos, mudanças de comportamento? Percebia. Tem até um relato de uma situação em que o estudante fez uma figurinha uma vez de um outro amigo e o amigo não gostou. E aí, antes de enviar essa figurinha, ele, opa, peraí, não é uma coisa legal, né? Eu aprendi que expor também a imagem do outro não é uma coisa interessante, eu posso ofender. E aí ele foi lá, deletou a figurinha, conversou, ficaram em paz. Então, a gente percebe essas situações. Ou então, assim, a gente começa uma aula, por exemplo, conversando sobre... Bom, vamos supor que entrou uma pessoa nova na escola, um amiguinho novo... E aí esse amiguinho tropeçou, caiu, se machucou ali, e nesse momento você estava filmando. E aí, o que você faz com esse vídeo? Num primeiro momento, a gente escuta, eu ia compartilhar, né? Engraçado. E aí a gente traz isso para reflexão. E aí eles terminam a aula, poxa, não, acho que não é a melhor forma, né? Acho que eu posso expor o meu amigo, ele está chegando agora na escola, então começa a desenvolver essa empatia. E aí teve uma situação também que eu lembrei agora, que eu ouvi até de uma outra professora, também da aula de educação digital. Ela contou que trabalhou com os estudantes justamente esse tema, né, da exposição, do compartilhamento de vídeos, de imagens de outras pessoas. E aí aconteceu uma determinada situação na escola, e aí foi real mesmo, o aluno filmou, e ele ia compartilhar. E aí passou uma semana, ele procurou a professora e falou, olha, professora, eu tenho um vídeo aqui, mas eu lembrei que na aula você falou que não é legal, né? A gente conversou sobre isso, então eu vou deletar esse vídeo, eu não vou compartilhar com ninguém, porque não vai ser bom para esse meu amigo. Ele vai ficar chateado, eu vou expor a imagem dele ali. Então, a gente consegue perceber uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que eles trazem, que eles relatam mesmo. Entrando na discussão do cyberbullying, isso daí também, né? Bem... Também, teve uma situação agora que eu me lembrei agora, envolvendo não o cyberbullying especificamente, mas um estudante que estava, de uma certa forma, não era o cyberbullying, era o bullying, né? Ele estava sendo ali afastado dos colegas, ninguém queria no grupinho, ninguém queria conversar. E aí, eu entrei numa aula para conversar sobre a relação nos grupos de WhatsApp e o quanto a nossa relação com os nossos grupos aqui dentro da sala de aula ou em qualquer lugar também funciona, do quanto a gente às vezes mantém o nosso grupo muito fechado, não dá espaço para uma outra pessoa se aproximar, e que essa pessoa pode ser diferente da gente, mas às vezes ela traz ali conhecimentos que a gente não tem, vai contribuir com a gente também, tem experiências diferentes, né? Pode trocar uma ideia legal e falar, nossa, olha, eu não sabia disso. E aí aquela pessoa que às vezes era diferente, que você olhava e falava, não quero no meu grupo, pode ser uma pessoa legal. Nesse mesmo dia, eu recebi uma ligação na escola da avó dessa estudante, agradecendo imensamente, porque ela falou, olha, a minha neta estava passando por isso. E ela chegou aqui super feliz porque ela falou que você conversou com isso, ela se sentiu acolhida naquele momento, né? E ela agora tá super feliz, as menininhas já estão chamando ela ali para interagir mais. Então, a gente parte ali também de relações que eles estabelecem no mundo digital, mas a gente consegue também solucionar problemas que acontecem no mundo presencial, ali no físico, também fora desse mundo digital. Porque esse comportamento são valores, né? É o respeito, é a empatia, é a compreensão que... Assim como acontece aqui no mundo físico, também precisa acontecer no mundo digital e vice-versa. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso numa aula de educação digital. Bacana. A gente ouvindo esses relatos, né, que você traz, dá vontade de falar assim, nossa, que legal, de bater palma para cada um. Porque olha quantos problemas a gente conseguiu evitar de plantar uma semente nos alunos de falar, pensa antes de fazer. Se coloca no lugar do outro, se está sendo legal esse tipo de comportamento. Então, né, a gente investe tanto na educação do filho, né?
em ter educação financeira, em ter programação, em ter isso, aquilo, e como também não é importante a gente investir na educação digital, né? A gente ouviu esses relatos de uma professora, coordenadora, mãe, ajudou a entender toda essa importância. E você já começou a falar, então, um pouco também pra gente sobre as oportunidades, né? Então, para além dos riscos, como você trouxe alguns aqui, a gente sabe que tem inúmeros outros riscos. Quais são as oportunidades que a gente tem hoje ao trabalhar a educação digital, ao trazer essa discussão para a sala de aula e até para casa mesmo, né? Enquanto famílias. A gente percebe quando começa a conversar sobre isso com os estudantes, que eles saem um pouco desse papel de ser passivo no mundo digital, de só consumir os conteúdos, de só consumir qualquer coisa que aparece, se tornam mais críticos e começam a pensar também, poxa, como é que eu posso usar isso aqui, então, ao meu favor? E aí é muito interessante ver as movimentações ali deles, né? Então, eles deixam de olhar para aquilo como o meu celular, o meu computador, aquele recurso que eu tenho, é só para eu assistir aos vídeos, é só para eu consumir conteúdos ali no TikTok, é só para eu mandar mensagem no grupo de WhatsApp falando besteira, mas como é que eu posso usar esse grupo de WhatsApp de uma forma melhor? E se organizar ali para fazer os próprios trabalhinhos em grupos que eles têm para fazer, criar ali uma videochamada, às vezes não tem a possibilidade de estar todo mundo junto no mesmo lugar, né? Então, de manter ali uma comunicação, uma colaboração, de começar a utilizar esse recurso de uma forma positiva. E até mesmo quando eles falam ali das redes sociais ou de algum outro recurso que eles usem, de fazer isso com alcance mais positivo também, refletindo melhor sobre esse uso e sobre o que eles podem colocar ali e o que pode também ajudar outras pessoas, né? Então, algumas oportunidades que eu percebo são justamente essa de comunicação, colaboração, quanto eles conseguem entender aquele ambiente como um espaço que traz benefícios para eles. Também na questão da própria forma de estudar, né? Poxa, eu não preciso ficar preso aqui nesse conteúdo que eu tenho. Eu consigo explorar outros recursos. E explorar esses recursos com senso crítico. Não é acessar qualquer videoaula que está disponível no YouTube, não é entrar em qualquer site que não tenha fontes confiáveis, mas ter ali aquele desconfiômetro de falar, será que essa informação aqui é uma informação verdadeira? Será que isso daqui foi produzido por uma pessoa que conhece? Ou será que está disponível aqui, mas eu não tenho tanta certeza, eu preciso avaliar melhor? Então, de desenvolver esse senso crítico para avaliar melhor as informações que eles acessam no momento de fazer um trabalho, uma pesquisa. Também ali um acesso a diferentes recursos, diferentes mídias que se conectam com a linguagem deles, né? Então, aproveitar isso para potencializar a aprendizagem. E o quanto com isso também é possível fazer uma personalização, né? Então, eu acesso aquilo que dialoga mais com a minha forma de aprender, com um jeito que eu consigo assimilar melhor ali uma informação. Então, tem pessoas que vão se dar muito bem assistindo ali a uma videoaula, ouvindo, vendo alguém, mas tem pessoas que gostam muito mais de colocar a mão na massa. Então, quantos jogos, aplicativos também a gente tem disponíveis que podem apoiar nessa aprendizagem dos estudantes, que eles podem acessar quando eles começam a perceber essas oportunidades, perceber que a internet não é só um mundo de redes sociais, mas que existem muitos outros espaços ali que eles podem explorar. Então, usar também os jogos, os games, a favor dessa própria aprendizagem. Assim como a gente precisa ser educado dentro da nossa sociedade que a gente nasce, né? Porque eu sou nativa brasileira, mas eu precisei aprender a língua, eu precisei aprender formas a geografia do meu país, formas de me comportar dentro da minha sociedade. Também é assim com a educação digital, né? A gente também precisa aprender a se comunicar, a gente precisa saber o que pode e o que não pode, a gente precisa saber os limites e saber usar os recursos daquela sociedade digital que a gente está vivenciando ali, né? E aqui a gente fala desde rede social até o dia a dia na escola, com materiais, com recursos e tudo mais, né? Nesse segundo bloco, aqui no podcast, que a gente está falando sobre a importância da educação digital, que não é só uma disciplina, né, Fê? É uma cultura, é um movimento de a gente discutir
criticamente os desafios do mundo digital, a família faz total parte disso, né? Não é só um papel da escola, certo, Dé? A família tem um papel muito importante e essa educação digital, ela se estende a todos os espaços, a todos os ambientes. Hashtag somos todos educadores Somos digitais. todos educadores digitais. Como pais, como mães, como avó, todo mundo nesse esforço, nesse sentido. E que dicas você tem para as famílias serem mais educadoras digitais no dia a dia? Dicas práticas. Eu acho que às vezes existe uma dificuldade ali nas famílias de entender esse universo, né? Ainda que o filho está inserido, que a filha está inserida, para conseguir apoiar, para conseguir educar. Então, acho que é super importante sempre manter esse espaço de diálogo aberto. E antes de simplesmente restringir o uso, proibir, é conversar mesmo. É tentar entender o que te atrai, o que você está vendo, o que é que você está acessando, com quem você está conversando. Não como um inquérito ali, querendo saber tudo, mas demonstrar interesse realmente, sabe? Nossa, deixa eu ver, que legal isso daí que você está vendo. A gente vê hoje a Live NPC, né, que está aí acontecendo, rolando aí no TikTok. E é muito fácil a gente já chegar e falar, não, para de assistir isso daí que é besteira, isso daí não vai contribuir em nada com você, mas quando a gente faz isso, a gente acaba se afastando e a gente não está educando, né? A gente proíbe, a gente não educa. Então é chamar, nossa, mas o que te atrai aqui? O que você acha que tem de interessante? O que isso está contribuindo com você? Por que isso aqui é legal? E começa a fazer perguntas ali para entender. E talvez com essas perguntas, o próprio adolescente já vai perceber, poxa, é verdade, né? Por que eu tô vendo isso aqui? Esse interesse genuíno, esse espaço aberto, ele gera uma confiança. Esse adolescente, essa criança, vai saber que ele pode contar para você as coisas, que ele pode contar com você para ajudá-lo a discernir, né? Falar, isso é legal, isso não é, né? O que isso me traz de benefício, quais são os problemas que isso me traz. Até para ele parar e te perguntar assim, para ele ouvir a sua opinião. Às vezes ele quer mostrar para você, ajudar ele a entender se é legal ou não. E se você já olha e fala, ai, nossa, essa live aí, coisa chata, nossa, que coisa besta. Você tá falando para ele que o que ele gosta não tem valor nenhum para você e a primeira coisa que essa criança, esse adolescente vai fazer é não te mostrar mais, então você acaba afastando, né? E, gente, ninguém tá falando que todas essas coisas são legais, a gente sabe, muitas dessas coisas a gente não tem mais idade, eles não foram feitos pra gente, então a gente olha e fala, meu Deus, o que essa criança tá vendo nisso? Mas pergunta, né? Acho que esse é o espaço que você traz, né? O espaço de realmente um interesse genuíno, né? O desconectar também para se conectar com o filho, né? Porque às vezes a gente ali, eu posso falar como mãe, a gente está tão imerso numa rotina que a gente não consegue se desconectar daquilo e criar essa conexão. Então, quanto isso é importante, porque a gente é um exemplo em casa, né? Assim como eu ouvi da minha estudante, poxa, às vezes eu vou conversar com a minha mãe, ela tá lá no celular. Será que eu não faço isso também? Posso fazer em muitos momentos, né? Então, a gente também ter essa criticidade de eu preciso me desconectar para conectar aqui com meu filho. Ou às vezes o pai, a mãe estão tão a fim de assistir aquela série deles, ou o futebol, ou algum esporte daquele dia. Será que de vez em quando não dá para você abrir mão dessa série que você está assistindo para assistir uma com seu filho e reforçar esse diálogo junto, né? Exatamente, senta junto. É um momento gostoso em família, né? A gente pode ter um equilíbrio ali. A gente precisa de momentos offline juntos, a gente precisa de momentos para conversar, para trocar uma ideia, para sair, para respirar ar puro, sabe? Contato ali com a natureza. Mas a gente pode também trazer o digital, que é uma coisa que eles gostam tanto, para a gente estreitar esse vínculo. Então, vamos assistir juntos a uma série que seja apropriada para a idade. Olha ali a classificação indicativa, né? Se é um conteúdo que é saudável para aquela criança, para aquele adolescente. Ou música, né? Ali no Spotify, as pessoas usam bastante, eles usam muito, gostam tanto de ouvir música. Então, vamos ouvir junto aqui uma música, vamos colocar aqui para gerar essa conexão. Um joguinho ali, online, né? Vamos fazer isso juntos. É criar esse vínculo também. Então, ter ali o equilíbrio entre os momentos offline, mas entender que isso é também, dependendo ali da faixa etária que eles utilizam, é interessante também para eles, pode trazer os benefícios, então vamos fazer isso juntos, que é uma forma de você também acompanhar, porque esse acompanhamento é super importante, né? Sabe uma coisa que me veio à mente agora também, ouvindo você e pensando
em diversas faixas etárias das famílias que estão ouvindo a gente, né, das crianças e adolescentes, como que eu sei o que é ou não aceitável? E aí eu lembro do episódio que a gente gravou, o primeiro episódio dessa segunda temporada, que foi com a Lua Barros, ela falando do quanto que as famílias também precisam se unir em grupos de mães, de pais, onde discutam realmente. Meu filho tem 8 anos, é saudável? Você dá isso para o seu filho? Você deixa seu filho fazer isso? Tô num grupo dos amigos ali da escola. Usar os grupos de família para ter essas trocas de abertura mesmo, né? E trocas genuínas com os outros pais, com os outros cuidadores, que eu acho que isso vai ajudar a gente a não ficar sempre com esse peso de eu tomo a decisão com base no que eu acredito. Vou trocar com outras pessoas da mesma idade. Vai na escola, conversa com a professora de educação digital, né? Quem sabe ela também te dá umas orientações e um apoio, né? Aproveitar para se atualizar, né? O que é essa história de live que tá rolando agora? Quais que são os top seriados do momento? E você vai se atualizando. E aqui só um lembrete também, né? Reforçando, o nosso espaço aqui do podcast não é um espaço de julgamento, né? Se você nunca fez isso, tudo bem. Quem sabe a gente começa a fazer agora, né? Quem sabe a partir da nossa próxima conversa em família, eu trago esse tópico para a gente discutir. E uma coisa que você tinha falado para a gente também é a questão dos acordos e combinados, né? O quanto que é importante. Às vezes a gente chega naquele lugar de eu sei que não é saudável, eu sei que tem um tempo X de tela recomendado para essa faixa etária, mas não basta a gente chegar e falar assim, olha, você só vai ter esse tempo de tela. É fazer os acordos, é fazer os combinados, e combinado não é imposto, né? Combinado não é regra. Vamos conversar, vamos sentar aqui e definir uma rotina. Então, qual vai ser o horário aqui, ou o tempo disponível para você acessar? O que você acha que é bom para você? Pode ser que o adolescente, por exemplo, chegue e fale assim, eu quero ficar a tarde inteira. Mas será que é saudável isso? Será que não tem outras coisas também que você possa fazer? E dialogar para estabelecer esses combinados, até mesmo quando a gente utiliza aqueles aplicativos, né, de controle parental. São super legais, mas não só o aplicativo de controle parental por si só. Não é só eu limitar um tempo, eu bloquear determinados aplicativos ali por faixa etária que meu filho vai poder baixar, mas é conversar com ele e é combinar com ele, olha, vamos definir esse tempo aqui juntos, vamos definir que tipo de conteúdo que você vai acessar, vamos conversar sobre isso, estabelecer esses combinados para ter uma relação ali equilibrada e saudável, tanto a relação com a tecnologia saudável, quanto a relação ali com o próprio filho, com a própria filha também saudável. E é bacana que quando o pai e a mãe eles assumem esse papel, eles reforçam para o filho que ele é o responsável, né? E ele está fazendo esse papel. Então, quando a gente para e fala assim, aqui no YouTube tem um botão para não deixar um vídeo começar atrás do outro automático. Então, eu tô falando, eu tô dando o exemplo e desligando esse botão e a gente, né, combinando aqui que não vai ser um vídeo atrás do outro para ligar, porque a gente tem que escolher o que a gente vai assistir, não ir nessa onda. Então você mostra, né, pro filho que você tá, que a gente pode estar no controle das situações, né, não ser levado por essa chuva de um conteúdo atrás do outro, de um aplicativo atrás do outro. E não só isso, quando você traz esses próprios, essas configurações, né, o quanto que a gente, enquanto família, enquanto adulto, também deve orientar os nossos adolescentes a fazer configurações de segurança nas redes sociais, para que não fique público para qualquer um acessar, né? Hoje a gente sabe que é terra sem lei, como dizem, né? Então é muito importante que a gente, enquanto família, a gente apoie e ensine essas crianças. Olha, não é para ter rede social aberta. Eu sou adulta e não tenho rede social aberta, porque eu não quero que qualquer pessoa acesse a minha vida, né? A minha rede social são as minhas postagens, as pessoas que eu gosto, o meu dia a dia. Então, por que uma criança, um adolescente de 15 anos vai ter uma rede social aberta para qualquer um entrar e acessar, né? E entender também a faixa etária, né? Será que em qualquer idade é legal você autorizar, você deixar o uso de uma rede social? Ou existe uma idade ali? E aí a gente não está nem falando de idade em números, né? Isso é importante, a gente sabe ali que as redes sociais, algumas colocam um limite de 13 anos, a partir dos 13 anos pode acessar, mas entender também a maturidade do seu filho, a maturidade da sua filha e conversar sobre isso. E quando isso for liberado, falar, ok, vamos usar.
é sim colocar ali as configurações de privacidade, deixar aquilo privado e acompanhar quem é que está acessando, quem é que está ali na rede de contatos. Colocar um limite também ali entre aquilo que é a privacidade do seu filho e aquilo que é controle. Mas é o acompanhamento, assim como a gente acompanha em muitas situações da vida deles, com quem eles saem, onde eles estão indo, com quem eles se relacionam. Isso também se estende ao mundo digital. Uma coisa que a gente já falou em outros momentos aqui também, que a gente sempre repete, é legal você, enquanto família, enquanto cuidador, enquanto avô, avó, perguntar pro seu adolescente, pra sua criança, qual é o seu influencer favorito, né? Entender o que ele faz, o que ele gosta, conversar sobre isso sem julgamento novamente, né? Se você já chega falando, nossa, esse cara aí não faz nada, o que ele é? Fica só fazendo dancinha aí? Já fechou a porta da comunicação, né? Então, quanto que é o que a gente fala sempre aqui, de interesse genuíno, né? A gente precisa abrir essas portas e estar aberto também, aberto para as frustrações de não ser recebido nessa tentativa de entrada e também a gente entender que é um processo, né? Às vezes não vai ser na primeira vez e não é fácil nada disso, né, E que Dé? a gente vai ajudar a criança a chegar em conclusões como essa, por exemplo. É fácil, Dé, a gente fazer isso? Não é fácil, é desafiador, mas é possível. E é possível com muita paciência, com muita persistência, com o interesse genuíno que você falou, né? E com muito respeito também, com muito cuidado. Nossa, que conversa gostosa. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir o que a gente trouxe, né? Eu espero que esteja realmente agregando aí para as relações da sua família, para as relações da sua criança e do seu adolescente, que você também entenda que isso é um processo e o processo tem que começar para que você cada vez mais vá se tornando uma pessoa que essa criança, que esse adolescente vai querer perto dele. E não que vai viver fugindo de você, né? E acho que a gente viu aqui hoje, né? Hoje a gente ouviu muito sobre educação digital, não só enquanto uma disciplina, né? Que para quem usa o material da Geek, existe essa disciplina para os anos finais do ensino fundamental no Geek One, mas também enquanto um aprendizado diário dentro de casa. E esse aprendizado, ele inclui riscos, ele inclui desafios e ele inclui oportunidades, né? E nós aqui da Geek, a gente está sempre atento a esse tema, atualizando. Então, uma novidade que nós teremos para o ano que vem é que os conteúdos de educação digital da Geek vão ser atualizados, trazendo também os temas de um assunto muito forte no momento, que é o uso da inteligência artificial. ChatGPT, tudo isso que está aí bombando nos últimos tempos, isso vai estar também no material da Geek do ano que vem, dos seus filhos, para eles poderem discutir sobre isso também. Então, é um dos exemplos que vai estar lá na educação digital. A gente também tem o projeto Jornada para Famílias. Se vocês acessarem o nosso YouTube da Geek, vocês vão ver uma conversa com a especialista Fernanda Fúria sobre o tema. E é isso aí, a gente começa esse trabalho desde o fundamental, anos iniciais, com os pequenininhos. A gente tem projetos divertidos, tem um deles que chama Detetives do YouTube. Eu brincava com o pessoal, não é Detetives do Prédio Azul, é do YouTube, para eles descobrirem muitas coisas por trás do YouTube e ficarem muito críticos quando eles estão olhando as coisas. E é isso aí. E aqui na Geek, né, quem já tá com a gente há um tempo, ouvindo o nosso podcast, pelo menos, se já ouviu um episódio, já sabe que a gente sempre termina os nossos episódios com o nosso check-out. E o check-out de hoje é uma rotina de pensamento, que ela ajuda a gente a ter visibilidade do pensamento das pessoas. Então, a gente faz uma pergunta que ajuda a gente a entender se mudou alguma coisa, né? Essa rotina de pensamento é uma rotina de fechamento, de conclusão de alguma coisa e chama Antes eu pensava e agora eu penso. Lê, depois dessa nossa conversa, o que você pensava antes e que mudou ou reforçou? A gente conversando aqui me fez refletir que antes eu tinha um pouco de preguiça com alguns conteúdos que adolescentes ou até crianças do fundo de anos finais consumiam e agora eu vou tentar me apropriar um pouco mais deles para ter mais diálogos, em vez de falar, beleza, não tenho paciência para assistir isso, assistir um pouco para falar, deixa eu saber como a partir deles eu posso conversar com um adolescente um pouco mais.
Antes eu pensava que trabalhar a educação digital na escola era desafiador, como mãe também era desafiador, mas hoje eu penso que há muitos caminhos para isso. É desafiador sim, mas a gente consegue, ainda mais se a gente tiver uma comunidade que se fortalece com isso, né? Uma comunidade para a gente trocar, para a gente conversar e para a gente orientar os nossos filhos, as nossas filhas a lidarem com isso da melhor maneira. Eu pensava antes, e eu vou trazer aqui, que pra mim a gente sempre se vê nesse lugar de adulto como se a gente só tivesse coisas a ensinar, né? Mas agora eu penso que quando a gente está discutindo ali, conversando sobre o mundo digital, eu tenho muito a aprender com as crianças e com os adolescentes. Não só sobre o uso de ferramentas, mas se eu tenho um filho que usa Geek One e que tem a disciplina de educação digital, será que eu não deveria ter a discussão de todos os capítulos dessa disciplina no meu almoço para ver o que é cyberbullying, o que é a questão do vício, o que é, sabe, O que cada tá por ponto, trás dos né? aplicativos? O que é essa inteligência artificial? Quais são os riscos disso? Quais são os riscos de eu não filtrar uma fake news, de eu passar uma informação para frente? Então, o quanto que nós temos a aprender com eles, já que eles estão nessa educação mesmo, né? Eles estão sendo letrados digitalmente. Então, acho que isso é o que eu pensando agora eu penso. Muito bacana. Débora, muito obrigado por todas as suas reflexões, contribuições no papel triplo aí de mãe, professora, coordenadora. E a gente agradece. O nosso episódio de hoje está chegando ao final e a nossa segunda temporada também. Mas em breve, aguardem, teremos novidades aí. Fica de olho no Instagram da Geek e no nosso YouTube também. Obrigada, Dé. Queria agradecer muito seus compartilhamentos aqui com a gente. E se você quiser falar alguma palavra final aí para as nossas famílias também. Quero agradecer pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto e reforçar, né? A gente sabe que é muito desafiador esse universo digital, esse mundo digital. E às vezes dá aquele receio, dá alguma insegurança ali, mas é super importante a gente estar sempre ali perto dos nossos filhos, das nossas filhas, acompanhando, e que é possível a gente educar digitalmente também os nossos filhos. Muito bom, muito obrigada, Dé, muito obrigada, Lê. Então até a próxima temporada, Até a pessoal, próxima. se Deus quiser. Falou. Tchau.